Marchas e sambas sobem ao palco anualmente em São Borja. As melodias que embalam os corações com alegria, nostalgia e romantismo se apresentam nos dias de hoje sob o céu estrelado na beira do Rio Uruguai. O som da história do Festival dos Carnavais de São Borja. A história do Festival de Músicas para o Carnaval de São Borja se funde com o surgimento de alguns grupos musicais da cidade. O ano era 1968. Um grupo de amigos resolve fazer uma programação para reunir os apreciadores de sambas e marchas de São Borja. O local, o Bar Quitandinha, ponto de encontro de boêmios, e a sacada, área ideal para atrair o olhar dos espectadores que estariam na Praça 15 de Novembro. A Rua 7 de Setembro, hoje Avenida Presidente Vargas, se tornaria o endereço inicial da apresentação das marchas e sambas que animariam os carnavais de salão da época. O músico Edivaldo Guterres Lemos, mais conhecido como Di Maior, lembra da primeira organização. Era um encontro musical que todo mundo esperava. E assim, tu vê o crescimento do festival. Começou ali o primeiro, não digo festival para apresentar a música carnaval, que eu lembro, era na frente do Quitandinha ali do Zé Maria, aqui na Presidente Vargas, da Georgina, da Jocelina. Fizeram um palco um dia ali e botamos música e ali parece que foi criando a ideia do festival. Não tinha nada registrado como o primeiro festival, mas ali começou o surgimento de uma ideia, festival. E aí os compositores começaram a fazer música, se juntar. A inspiração para a realização de um evento que concentrasse as marchas e sambas na praça foi do poeta e escritor Aparício Silva Rilo, que é lembrado pelo letrista e integrante do grupo 7,5, Ildefonso Barbará. Como ele foi o criador do festival, foi uma ideia dele. O Rilo era secretário na prefeitura. Ele criou o festival para as músicas serem executadas nos salões durante o carnaval em São Borja. Essa foi a ideia inicial. Mas o Rilo gostava, cara. Tinha o Paulinho Lucas, que tinha um conjunto aí. Nós fizemos uma escola de samba, nós e o Ritmo. E dali nós fazia música para o concurso. E Paulinho Lucas morava em Porto Alegre na época. E nós tínhamos um conjunto, nós e o Ritmo. E o Rilo adorava, cara. Nós fazia samba na casa do Rilo. Na época, morava para baixo aí. Mas não amanhecia tocando. O Rilo gostava de marcha, gostava de samba, sabe? Amante das marchas e dos sambas, Aparício Silva Rilo enfrentou problemas ao inscrever suas músicas no festival, pelo fato de ter criado o evento. Uma vez, um componente de um grupo musical não concordou com a participação de Rilo no festival e enfatizou que o poeta fora privilegiado. Aparício até achou engraçada a situação e encontrou uma maneira de brincar e, ao mesmo tempo, não ter problemas com as letras de sua autoria. A saída foi a criação de um pseudônimo, um apelido, que figurou em algumas melodias do festival. Isso aí foi assim, Chico Terra. Os festivais ele usou esse pseudônimo de Chico Terra. Mas foi um problema que deu. O festival lá, com algum integrante de um conjunto, questionava porque ele ganhava, né? Ele estava sempre no pico, mas merecia, as letras lindas. E sempre tem alguém que não concorda muito, sabe? E aí, ele para não se incomodar, usou Chico Terra. E aí foi quantos festivais aí? Aí depois descobriu de novo. Aí ele voltou apareceu aquilo de novo. Original, criativo e à frente do seu tempo, Aparício Silva Rilo é uma referência na música nativista rio-grandense. É impossível não citar a criação de mais de 40 obras e festivais nativistas que deixam a sua marca no contexto cultural, artístico e histórico de nossa cidade e também em todo o Rio Grande do Sul. No aspecto do carnaval, Rilo compôs a música Mais Uma Vez, que não chegou a ser apresentada no palco do festival. Mais uma vez, samba para os acadêmicos do samba. Mais
Mais uma vez, nossa escola vem pra rua, no céu a lua, vê o povo brincar. É carnaval, esquecemos os pesares, é hora de sambar. É carnaval, esquecemos os pesares, é hora de sambar. É carnaval, esquecemos os pesares, é hora de sambar. No segundo Festival de Músicas para o Carnaval, no ano de 69, começa a participação do grupo Os Dinâmicos. O conjunto teve a formação composta por estudantes da Escola Olavo Bilac do bairro do Paço. O festival era uma espécie de ferramenta que motivava os artistas locais, considera o músico e fundador de Os Dinâmicos, Alberto Roque Matoso. Esse festival, desde o começo, foi importante. Primeiro pela iniciativa, né, de fazer um festival dessa natureza, que não tem isso aí. Se tu procurar pelo Brasil lá fora aí, tu não vai encontrar. Mas esse aqui, para o pessoal de São Borja, os grupos, os músicos profissionais e amadores de São Borja, foi um incentivo a mais que a gente tinha, né, durante o ano se preparar para o concurso de música do Carnaval. A amizade e a harmonia eram o impulso para ultrapassar as dificuldades da época. Cantores se encontravam e formavam os grupos momentos antes de subirem no palco. E como não havia processo de triagem, todas as músicas inscritas eram apresentadas. Uma destas junções de amigos nasce o grupo 7,5, que representava os 7 integrantes e mais um que, em tom de brincadeira, denominaram como meio, conforme relata o escritor e um dos fundadores do grupo, Ildefonso Barbará Dornelles. Nós tínhamos grupos que nós formávamos meio na hora. Então existia esse grupo do Mário, que até era o bloco, era mais do bloco dos namorados da orgia, e tinha um grupo do Tunico Paz, que também participavam separados. Então, em 71 nós não fomos bem, e um dia nos encontramos e resolvemos, vamos fazer um grupo junto e organizado, com pouca gente, bem ensaiado. Aí surgiu o 7,5, 72. O grupo Os Dinâmicos realizavam apresentações o ano inteiro em São Borja e região. Quando chegava a época do Festival de Músicas, o conjunto já estava preparado, explica Alberto Matoso. E como nosso grupo era um grupo profissional que tocava bailes e carnaval, a gente tocava o ano inteiro aqui na região toda e na Argentina também. E no festival a gente participava, né? E normalmente a gente ganhava ou marcha ou samba. Nosso grupo era muito competitivo, né? Era afiado, como a gente dizia. A experiência fez com que os Dinâmicos ganhassem diversos prêmios, inclusive em apenas uma edição. Integrantes de outros grupos musicais não concordavam com a participação, o que motivou o surgimento de um segundo caso em que um pseudônimo foi utilizado no festival, como conta Di Maior. O Dinâmico era o grupo, mas todo mundo que sabia, porque era todo o conjunto dinâmico. Até porque o Dinâmico tinha muito nome, né? Separado do conjunto e baile para um conjunto de carnaval, eles criaram de carnaval o grupo e o de baile o Dinâmico. Até assim, ó, até porque para não melindrar os outros grupos. O Dinâmico é um grupo formado. O Dinâmico trabalhava o ano todo tocando baile, formatura, baile debutante, baile. Tinha diversos eventos o ano todo e o Dinâmico trabalhava o ano todo. Aí chegavam outros grupos, não vou tocar, o Dinâmico tá lá, o Dinâmico conjunto, profissional. Não, acho que chegou um tempo que eles chegaram, vamos botar o grupo, mas também para tirar esse melindre. Os Dinâmicos sempre participaram, a gente teve épocas que participou como o grupo, épocas que participou como luz e viola, e épocas que a gente colocava o nome mesmo dos Dinâmicos, né, o nome original.
porque em épocas passadas aí, pessoas achavam que o nosso grupo era um grupo profissional, que não devia participar, e aquela história toda que tem, mas tudo isso devido àquela competição acirrada que era esse concurso, né? Então, teve épocas até que a gente ensaiava assim em segredo. A gente não permitia que fosse ninguém assistir nossos ensaios. E músicos de um grupo não participavam de outro grupo. Então era o caso nosso, os dinâmicos eram sempre os dinâmicos. Tu pode ver as fotos antigas aí que tem do grupo nosso nos festivais, mesmo com outro nome, mas aquelas carinhas todas são as mesmas lá sempre, né? O Festival de Músicas para o Carnaval de São Borja reuniu artistas consagrados da música popular brasileira. Já estiveram presentes nomes como Túlio Piva, Alcides Gonçalves, Zila Machado e Lupicínio Rodrigues. Neste momento, o Brasil vivia em meio a um governo militar e algumas músicas eram vetadas por criticarem o poder. Para tentar driblar a censura, os compositores utilizavam de mensagens subliminares em suas letras, segundo conta o letrista Clemar Dias. Eu tive problemas também com censura. Tive mais de uma vez em uma certa ocasião, em parceria com o Demargueira, nós compomos uma música chamada Boca do Lixo, e a letra dizia assim: da boca do lixo um pedaço de pão, um novo calvário pro negro Tião, desflardou uma bandeira para encontrar e vestir, viver para o negro é servir e servir, servir feito gente que sabe da dor, que um pouco sofrido tem bem mais sabor, então que arrebente o cordão umbilical, se um novo licor não lhe faz tanto mal. Ah, meu Deus, isso aí foi a sorte que a intelectualidade de quem estava fazendo a censura não era tão boa. Foi fácil convencer, porque no final ela dizia: um dia sozinho brincou de ternura, e a boca do negro abriu sem alvura, se andou na roda entre os malmequer e perdeu-se num sonho por uma mulher. Mas a gente tinha outra coisa mais que atacava ainda também, né? Mas esta frase nos salvou de ter sido levada a palco, por causa que a censura estava em cima, que na verdade por trás disso tinha todo um protesto que já era próprio da época. Os anos passam e a movimentação da cidade se intensifica com a abertura de estabelecimentos comerciais no entorno da Praça 15 de Novembro. A montagem da estrutura para a realização do festival demandava tempo e os comerciantes do local também eram contrários à interrupção da Rua General Marques. A saída encontrada pela organização naquele janeiro de 1990 era de alterar o local da atração, declara o proprietário da empresa que sonorizava o festival, César Portela. A mudança do festival da praça para o Cais do Porto se deu por ideia do então chefe de gabinete da época, Zé Dubal, que vendo a necessidade de uma maior tranquilidade de trabalho e de um espaço maior, e já visualizando a ampliação desse festival, necessitaria de um espaço maior e de acomodações melhores até para o público. Haja visto da dificuldade também que a gente enfrentava até para montar os equipamentos de som na praça, em função de fechar o trânsito. Então era extremamente delicada a relação, porque precisava fechar o trânsito. O pessoal do comércio achava que era muito cedo para fechar o trânsito. Nós precisávamos de mais tempo para montar equipamento, então sempre havia aquele desencontro dele. E o Zé Dubal, sendo sensível e visualizando também a ampliação do festival, dando uma estrutura maior para que ele se tornasse até mais popular e que pudesse abrigar um público maior. César Portela e sua equipe de técnicos em som começaram a trabalhar no Festival de Músicas para o Carnaval na edição do ano de 1983. A prática de alguns anos fez com que a empresa conhecesse os detalhes do andamento do evento, mas a decisão repentina de trocar para o Cais do Porto impôs dificuldades, já que no local não havia nenhuma condição estrutural para abrigar a programação. Tivemos que ir nos adaptando, existia uma dificuldade de eletricidade, haja visto que o Cais do Porto ali era fim de rede, fim de linha, então se tinha bastante dificuldade em termos de eletricidade.
Já não, logo o primeiro, segundo festival, já não se podia aplicar muita incidência de luz, até porque não tinha na rede a carga suficiente. E se exagerasse muito na luz, com certeza ia ficar todo mundo no escuro. Aí ia terminar o festival com a velhinha, né? Ou o querosene. Era emprestada a luz do bar do São Negrinho. Arrumamos com ele ali luz, né? Depois conseguimos, num outro festival, puxar a luz do posto de saúde, bem da esquina ali, e conseguimos puxar a rede dali. Foi mais ou menos por aí o nosso sofrimento em termos de eletricidade. Superada a colocação da energia elétrica, a questão agora era o palco onde os músicos executariam as músicas. César Portela recorda que na primeira edição do festival no Porto, os artistas ficaram em palcos separados, mas instalados um ao lado do outro. O primeiro palco montado no Porto foram dois, até não é um, foram dois palcos pequenos da prefeitura, de metal, de ferro, encostando um no outro. Onde por uma questão de espaço e da falta de comunicação de um com o outro, num palco subia a turma da batucada, do tambor, e na outra violão e voz, né? Então eram dois palcos, era o grupo inteiro, mas dividido no meio pelos ferros que tinha ali, que não dava acesso um no outro, né? As dificuldades financeiras do poder público ameaçaram a realização do festival em diversas edições. A dúvida a cada ano se haveria ou não um evento levou a população de São Borja a desacreditar no festival, tornando frio, esquecido e desvalorizado. Um grupo de pessoas se reuniu e teve a iniciativa de fazer um evento paralelo que resgatasse a história e as melodias da festa da música carnavalesca, conforme um dos integrantes deste grupo, o radialista Eugênio Dutra. E nós, um grupo de abnegados, de homens que tinham o festival no sangue, vamos assim dizer, não é, que não queríamos jamais que isso morresse, o Dr. Paulo Caetano, o saudoso Paulo Correia, o Bruno Villalba, nós nos reunimos, enfim, planejamos alguma coisa para ver se a gente conseguia fazer ressurgir novamente esse concurso. E aí surgiu a ideia de fazermos o Festival dos Festivais. Ou seja, nós pegar todas aquelas músicas do primeiro festival, as vencedoras dos primeiros festivais, organizar de tal forma que pudéssemos distribuir isso para 4 grupos que nós tínhamos na cidade. Então a gente resgatou aquelas músicas antigas, a Oficina, enfim, todas aquelas que ninguém conhecia, né? Foram 2 anos, sendo que um foi uma noite só, que foi esse que não existia disponibilidade de verba, né? Então, tanto os músicos, os grupos musicais, todo mundo que trabalhou foi ali pelo amor à camiseta. Os grupos musicais saíam do palco, cada um com um diploma de participação, mas não houve uma premiação efetiva como reconhecimento, apenas a classificação e o diploma de participação. Na sequência, nos anos adiante, que o Dr. Paulo Caetano resolveu de reunir o pessoal, fazer a memória e dar um fermentinho novo nesse festival, né? Para que tomasse uma grandeza maior. Foi o que aconteceu, né? Foi um sucesso primeiro, sucesso absoluto. As pessoas vibraram acompanhando e conhecendo aquelas músicas que só ouviam falar. São músicas, canções, letras que as pessoas só ouviam falar, porque nunca ouviram. E nós conseguimos ressuscitar, vamos assim dizer, esse material. E foi muito bom, foi um sucesso. Tanto que fizemos um LP, com algumas classificadas, LP não pode colocar muito material ali. Fizemos um LP no primeiro Festival dos Carnavais e fomos obrigados a fazer um segundo. Tanto foi o desejo, o apoio que nós tivemos, não é? Porque aí começaram a vir pessoas da época a aplaudir, a ouvir, a querer recordar. Então foi um sucesso. E dali para cá, eu quero crer, e me desculpem se eu estou exagerando, mas dali para cá o festival começou a tomar um rumo diferente, vamos dizer assim, sabe? Ele começou a ter um combustível melhor. E está aí onde está hoje. A forma com que o festival se desenvolve fica mais intensa a cada ano. Até a denominação foi alvo de alteração com o passar dos tempos, que agora também é chamado de Concurso de Músicas para o Carnaval. A harmonia e a amizade entre os artistas
é superior à competitividade sugerida pelo significado do termo concurso. Em 1995, o evento perde um dos seus criadores. O festival, ou concurso de músicas para o carnaval, fica órfão com o falecimento do seu idealizador, Aparício Silva Rilo. Samborgense de coração, Rilo é homenageado com a denominação do seu filho, como comenta o letrista Ildefonso Barbará Dornelles. Então, em homenagem ao criador, após o falecimento do Aparício, passou a levar o nome dele com inteira justiça, né? Foi o idealizador, o criador, que criou toda a ideia e executou os primeiros festivais, foi ele, né? Então foi muito justa a homenagem. Não só as músicas subiram ao palco das edições do evento, que nunca teve interrupção. Fatos pitorescos e que marcam a memória das pessoas que estiveram envolvidas reacendem a todo momento, principalmente quando estão em um tom de conversa informal numa mesa de bar. César Portela relembra um fato inusitado que aconteceu no Cais do Porto logo após a abertura de uma edição do festival. Do Porto, uma grande pitoresca foi o finado Marinho Caetano, numa caminhonete da Ford, dessas Belina, desceu procurando o estacionamento, esqueceu do palco e fechou no palco. Então, mas assim, que 10 segundos antes dele bater no palco, os músicos todos dispararam do palco, pararam a música, largaram os instrumentos e desceram aqui, bancada correndo. Dali a pouco ele estourou, bum! O Marinho inaugurou o palco. Em meio à participação dos grupos musicais repletos de integrantes que se harmonizavam para exercer as funções na hora da música, o anúncio do apresentador para o próximo artista chamava a atenção do público. Ladim Mendonça e o grupo Os Ninguém se tornava característico pela sua apresentação solitária no palco, segundo o amigo e músico Di Maior. O Ladim subia no palco, ele e violão. Isso aí, cara, isso é pura verdade. Pura verdade. Mas já era folclore, o pessoal já esperava, cara. Porque o Ladim no passo, todo mundo adora ele. Todo mundo quer bem o Ladim. É folclore. E assim eu encontro ele. E às vezes as pessoas não é muito bem entendido, né? Mas o Ladim leva pro lado da irreverência. Mais uma vez, o concurso de músicas para o Carnaval Aparício Silva Rilo sofreu uma ameaça de não ser realizado. Em 2002, uma iniciativa da Sociedade Cultural João Escobar Filho fez com que a sua 32ª edição fosse realizada sem a participação do poder público. Os artistas apoiaram e estiveram presentes em mais esta força para que o concurso não parasse. Uma lei do ano de 2006 incluiu o evento no calendário oficial do município, tornando sua realização obrigatória pelo poder público. O concurso regional de músicas Aparício Silva Rilo, daqui a 3 anos, vai alcançar a sua 50ª edição, solidificando a cada passo o seu papel estimulante das emoções e da criatividade popular, com sambas, marchas que marcam época e permanecem na memória e no coração de cada filho desta terra. Documentário radiofônico O Som da História do Festival dos Carnavais de São Borja. Trabalho de conclusão apresentado ao curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo da Universidade Federal do Pampa. Produção e edição, acadêmico Juliano Jacques. Orientação do professor Alexandre Augusti. São Borja, março de 2014.